Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje abordaremos o tema Fatores influenciadores da imunidade do atleta. Com foco na solução, daremos algumas sugestões do que pode ser feito para minimizar a queda da imunidade ainda que o atleta esteja em treinamento. Vamos juntos! Fatores influenciadores da imunidade do atleta. Tendo foco na solução, nós abordaremos a carga de treino, a recuperação do atleta e a sua psique. A carga de treino é composta pelos fatores volume e intensidade. E a carga de treino está diretamente relacionado com a imunidade do atleta. Então, tomemos como exemplo aí a corrida. Volume seria a distância ou o tempo de permanência na corrida. E intensidade seria a velocidade com que vai se praticar essa corrida. Então, por exemplo, 10 km percorridos a 13 km por hora. 10 km seria o volume, 13 km por hora a intensidade. 30 minutos de corrida a 4 minutos e 30 por quilômetro. 30 minutos volume, pace de 4,30, intensidade. Quando a carga de treino é baixa ou inexistente, conforme representado aí no gráfico, a carga de treino está representada pelo eixo horizontal e o risco de doença está representado pelo eixo vertical. Então, quando nós temos cargas de treino baixas ou próxima do zero, o risco de se contrair uma doença é moderado. À medida que se aumenta essa carga de treino, desde o zero até cargas moderadas, o risco de se contrair uma doença diminui, ou seja, o sistema imune ele parece estar mais apto a combater as patologias, com cargas de baixas até moderadas, há um incremento nessa capacidade imune. Isso é representado aí pelo risco de patologias diminuído. A linha contínua desse gráfico ela representa atletas recreacionais ou subelite. E a linha tracejada representa atletas de elite. Subelite seriam atletas que têm altas cargas de treino, mas que essas cargas não chegam ao nível de atletas de elite. Pois bem, a curva do atleta recreacional e subelite comporta-se como um J. J porque tem a forma de um J, se você observar a curva contínua. E a curva tracejada a forma de um S. O fato é que a partir de cargas moderadas, os atletas recreacionais ou subelite tendem a ter um aumento do risco de doença com um aumento da carga de treino. Ou seja, à medida que aumenta a carga de treino, o risco de se contrair uma patologia aumenta em função do declínio do sistema imune. E atletas de elite, à medida que se aumenta a carga de treino a partir de cargas moderadas, tende-se a ter uma estabilização do risco de contrair doenças, ou seja, o sistema do atleta, o sistema imune do atleta parece estar mais adaptado a essas altas cargas de treino. E aí o que esse artigo discorre, uma das hipóteses que ele lança aí para esse comportamento da imunidade do atleta de elite é a própria seleção natural, ou seja, como ele tem uma maior capacidade de combater as patologias, o seu sistema imune está mais apto a combater as patologias, ele teria conseguido chegar ao nível mundial, ao nível de estar entre os melhores do mundo. Cargas moderadas de treino são benéficas para o sistema imune, mas o que é uma carga moderada para uma pessoa pode ser uma carga extenuante para uma outra. O ideal é se ter um profissional de educação física que faça a dosagem correta desta carga. Logo mais aqui eu vou estar passando uma tabela, que nós vamos tentar quantificar a carga de treino quanto ao quesito intensidade. A carga de treino moderada ou baixa tem um efeito positivo no sistema imune. Em relação à intensidade do treinamento, dividindo a intensidade em 3 zonas, zona 1, 2 e 3, sendo zona 1 uma intensidade baixa, zona 2 uma intensidade média, moderada e zona 3 uma intensidade mais alta, nós temos os seguintes pontos de corte para balizar essas 3 zonas. O LT1, VT1, que seria o limiar de lactato 1,
e o limiar ventilatório 1, né, abreviatura em inglês Lactate Threshold 1, Ventilatório Threshold 1, o LT2, VT2, né, e o VO2 máximo, ok? Nos extremos aí. O ideal seria que a pessoa fizesse um teste ergoespirométrico ou um teste com curva de lactato para determinar esses pontos aí. Né? Mas a frequência cardíaca tem uma correlação alta com esses pontos. Então, para facilitar, eu coloquei aí o VT1, ele estaria em torno de 77% da frequência cardíaca máxima, né? Ou seja, o primeiro ponto aí que divide a zona 1 da zona 2, né? E a zona 2 da zona 3 está em torno de 92% da frequência cardíaca máxima. É lógico que isso varia de pessoa para pessoa, mas em linhas gerais estaria em torno disso. Okay? Então, para o atleta que está com foco na imunidade, ou seja, manter a imunidade em alta, o ideal seria que ele fizesse exercícios abaixo do limiar ventilatório 1, né, na zona 1, ou seja, abaixo de 77% da frequência cardíaca máxima. Na tabela de baixo eu trago algumas fórmulas aí para estimar a frequência cardíaca máxima, ok? Para mulheres, para homens, e uma fórmula de Tanaka aí para mulheres e homens. Relacionando a carga de treino com células de defesa do nosso organismo, né, em especial aqui os neutrófilos, monócitos e linfócitos, nós temos a seguinte cinética. Né? Então, após o exercício, os neutrófilos aumentam em até 6 horas, né, e voltam aos níveis normais 24 horas após o término do exercício. Os monócitos eles seguem aumentando entre 1 e 2 horas após o exercício e 6 horas após o término do exercício voltam aos níveis pré-exercício. E os linfócitos têm um comportamento um pouco diverso, ele diminui ao invés de aumentar, né, como os outros, ele diminui em até 30 minutos após o término do exercício e 4 a 6 horas após o término eles voltam aos níveis pré-exercício. Detalhe, os linfócitos eles se relacionam muito mais com a intensidade da atividade do que com o volume. Em relação à recuperação do atleta com foco na imunidade, nós vamos falar um pouquinho agora sobre intervalo entre as sessões de treino, seja intervalo entre as sessões no mesmo dia, quando de mais de uma sessão de treino no dia, ou mesmo intervalo entre os microciclos de treino. Falar um pouquinho do sono e da alimentação e suplementação. Recomendo aí o artigo que eu deixo aqui, o título abaixo, How Much is Too Much, né? Quanto é muito, quanto é demais, né? Que foi publicado na revista britânica de medicina do esporte, que é uma revista científica, e é um consenso do Comitê Olímpico Internacional. Então, nesse artigo ele traz várias linhas de ação, várias sugestões para se manter a imunidade do atleta em alta, evitando o risco de se contrair uma doença. Em relação à carga de treino, nós vimos lá que os neutrófilos eles demoram em torno de 24 horas para retornarem aos níveis pré-exercício quando de uma carga de treino extenuante, quando de uma sessão de treino com altas cargas. Então recomenda-se que o atleta, uma vez executado um treino com cargas altas, um treino extenuante, que ele aguarde 24 horas para executar outro treino com altas cargas. É claro que isso é variável, né, de atleta para atleta, isso não é um trilho, é uma trilha, né, mas em linhas gerais, se o atleta dentro de 24 horas coloca 2 treinos com alta intensidade, a tendência é que o sistema imune caia. Né? Então, uma alternativa seria, coloquei um treino com carga alta de manhã, um treino extenuante de manhã, no fim do dia eu coloco um treino regenerativo. Né? E aí, pensando em 24 horas, não adianta eu colocar um treino com carga alta no fim do dia e na manhã do dia seguinte fazer outro treino com carga alta. Ok? Não deu aí as 24 horas de intervalo. Mas isso eu estou falando de treinos extenuantes, eu não estou falando do extremo, de, por exemplo, uma prova de Ironman. Uma prova de Ironman, para quem não conhece aí, o Ironman tem 3.800 metros de natação, 180 km de ciclismo e 42 de corrida. Nessa prova, o sistema imune vai voltar aos níveis pré-exercício em torno de 5 dias após o término da prova. E o processo inflamatório sistêmico ele só vai se debelar após 10 a 12 dias do término da prova. Falando um pouquinho em relação aos microciclos de treino, a carga de treino e a imunidade. Então, considerando o microciclo aí como tendo 7 dias, há literaturas que recomendam
2 microciclos de carga, ou seja, 14 dias de cargas mais altas para 7 dias regenerativos. Outros recomendam 3:1. Então isso varia muito de modalidade para modalidade e do nível de condicionamento do atleta. Atletas que estão há mais tempo na modalidade e que são mais treinados, né, que têm uma maior capacidade física, eles toleram uma maior carga de treino por mais tempo. Né? E por vezes essa é uma estratégia para se ter um ganho de condicionamento. Né? Você provoca um overreaching no atleta, overreaching funcional, né? Que é quando você tem uma queda de rendimento durante esses períodos de altas cargas. Né? Você tem alterações nos parâmetros hormonais, né? Nos parâmetros inflamatórios, né? Alterações negativas, mas quando sobrevém um período regenerativo, né? Um período de cargas de treino mais baixas, esse atleta ele vai para além do que ele era em relação ao condicionamento, em relação à capacidade competitiva dele, do que ele era quando ele começou esse período de overreaching. Então, quando vem a semana de supercompensação, né, nós temos aí um ganho de rendimento, um ganho da capacidade de performance desse atleta. Aqui na Core Sports nós usamos, via de regra, a proporção de 2:1, né, 2 semanas de cargas mais altas para uma semana regenerativa, né, e isso é o que tem se mostrado mais eficiente aí no triatlon. E agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto treinador. Né? Quando eu converso com os atletas, e muitas vezes eles falam, eu estou cansado, o treino não rendeu hoje, né? Então eu utilizo a plataforma Training Peaks, eu vou lá, dou uma olhada nas curvas, né, nos gráficos, né, em relação ao estresse, à carga de treino. Né? Além disso, analiso o histórico do atleta, né? Como ele se comportou em relação a treinos com cargas similares, né? E às vezes a carga de treino não está compatível com a sensação de fadiga do atleta, né? E aí eu questiono, como foi o seu sono? Como estão suas noites de sono? Né? Como está o seu trabalho, a sua vida familiar? Né? E muitas das vezes a questão crucial não é a carga de treino, né? São fatores externos à carga de treino. E se nós não nos atentarmos para isso, a gente começa a girar em torno só da carga de treino. É lógico que muitas vezes eu vou precisar baixar a carga de treino porque o atleta ele é um conjunto, né? Ele é uma soma de todos os fatores ali, né? Sejam fatores familiares, profissionais, né? A carga de treino, alimentação, sono, enfim. E se nesse momento a gente não diminui a carga de treino, a tendência de o atleta contrair uma virose, uma infecção bacteriana, né, que é muito comum aí depois de períodos de estresse a pessoa contrair alguma patologia. Né? Então, uma das alternativas é baixar a carga de treino, né? Porque às vezes vale mais diminuir ali por 2, 3 dias, às vezes uma semana, os treinos, né? Para que o atleta consiga passar por essa situação, né? Se reequilibrar psiquicamente, né? E depois volta com a carga, porque se ele pega uma doença, se ele adoece, aí você corre o risco de perder muito mais que uma semana de treino. Aí, em relação à recuperação, o sono é um fator fundamental. Então, o que se comenta nos artigos científicos é que tem que se diferenciar o que seria uma privação de sono aguda de uma privação de sono crônica, né? Então, a privação de sono aguda seria, por exemplo, perdeu-se uma noite de sono, né? Com relação a essa noite mal dormida, uma noite de sono, não é consenso se essa noite de sono mal dormida é suficiente para impactar o sistema imune, né? Agora, o consenso é que várias noites mal dormidas, por exemplo, um dos artigos ele fala que 12 noites mal dormidas, né? Ou seja, 12 noites com cerca de 50% de perda do sono. Então, se a pessoa está acostumada a dormir 8 horas, ela dormiu em torno de 4 horas. Isso já seria o suficiente para aumentar os parâmetros inflamatórios. Então, proteína C reativa, interleucina 6, né?
e isso impacta diretamente na imunidade, né? Um outro fator interessante é que eles trazem como solução pequenos cochilos durante o dia. Então, por exemplo, a pessoa tem a oportunidade de dormir 30 minutos, 20 minutos depois do almoço, né? Esses pequenos cochilos, esses pequenos intervalos aí durante o dia têm se mostrado efetivo na manutenção da imunidade. Então, algumas questões de ordem prática que podem ajudar aí na melhoria da qualidade do sono. Evitar celulares, computadores e televisão próximo da hora de dormir. Esses equipamentos emitem luz em faixa de frequência que inibe a emissão de melatonina, né? Melatonina é um hormônio relacionado aí com um sono recuperador, um sono regenerativo, né? E esses equipamentos têm um impacto direto na qualidade do sono. Outra questão é você anotar as questões que te preocupam, né, aquelas demandas que vai requerer alguma ação sua no dia seguinte em uma agenda, né, e considerar que naquele momento você não vai conseguir resolvê-las, ou seja, deixe os problemas fora de sua cama, fora de sua cabeça. Outra dica ainda que é muito comum é você ir para a cama com um período de pelo menos meia hora antes do momento que você pretende estar dormindo, né? E adote aí uma leitura suave, né, uma música relaxante ou mesmo uma prática meditativa, né? A questão do sono é fundamental. A imunidade ela se repousa sobre três fatores, entre outros, né, três fatores fundamentais: o sono, a alimentação e o estresse, seja estresse físico ou estresse emocional. Em relação à alimentação e suplementação, então não tenho aqui a intenção de passar receitas, né? Tem pessoas competentes para isso, então o ideal seria procurar um profissional de nutrição, mas em linhas gerais, o que a ciência fala é que os carboidratos eles mantêm o sistema imune em alta, né? Principalmente se ingeridos 15 minutos antes da atividade física, durante a atividade física e logo após a atividade física. Ou seja, pensando de maneira aguda, ou seja, terminei o exercício, vou mensurar os parâmetros do sistema imune. Se eu tomei um carboidrato 2 horas antes, ele não teve efeito de maneira aguda, ele pode até ter efeito de maneira crônica, ou seja, várias horas depois da atividade física, né? Mas de maneira aguda, isso não está demonstrado. Okay? Quando se toma um carboidrato muito antes da atividade física. Então, o ideal é que você faça essa ingestão um pouco antes da atividade física, durante e logo após. Em relação à ingestão de proteína e a manutenção da imunidade do atleta, o que se recomenda é a ingestão de 3 gramas de proteína por quilo de peso do atleta ao longo de 24 horas. Então, um atleta de 70 quilos, 3 vezes 70, 210. Né? 210 seria a dose aí recomendada de ingestão proteica distribuída ao longo de 24 horas. Vale a pena ressaltar aqui também o papel da glutamina. A glutamina é um aminoácido que faz parte aí de diversas proteínas do nosso corpo e que desempenha um papel fundamental no metabolismo de células fagocitárias, de células de defesa do nosso corpo. Os estudos têm mostrado que após exercícios extenuantes, exercícios com altas cargas, os níveis plasmáticos de glutamina tendem a diminuir, né? E eles só retornam ao normal em torno de 7 horas após o término do exercício, né? Um pouco mais, um pouco menos, aí em função da carga do exercício e em função do atleta. Mas, enfim, nesse período aí de 7 horas, você tem aí uma janela em que as infecções virais, bacterianas, né, as doenças estariam tendo uma maior chance de se instalarem, né? Então, você tem doenças oportunistas que estariam aí aproveitando essa janela de déficit da nossa imunidade para estarem atuando. Por isso a recomendação da ingestão de glutamina imediatamente após o término do exercício. E ainda falando de suplementação, vale destacar aqui o papel dos antioxidantes. Então a vitamina C, vitamina E, né, os compostos fenólicos, os carotenoides, né? Então todos os antioxidantes aí
desempenham um papel fundamental, não só na imunidade, né, mas também na recuperação do atleta, né, e aí também no metabolismo, que vai de uma maneira geral aí, facilitar a recuperação e também o desempenho atlético. Né. Mas vale a pena aqui tomar cuidado em relação à ingestão excessiva de vitaminas, né? Então, principalmente as vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, D, E, K, né, que se depositam aí no tecido adiposo, né, quando ingeridas em altas doses, né, elas podem ser não só essas, né, mas eu estou falando especificamente essas que têm uma maior facilidade de gerar uma hipervitaminose, né? Então, essas vitaminas A, D, E e K, né, há de se tomar muito cuidado em relação à dosagem excessiva. Uma questão muito relevante é a questão da psique do atleta. Muitas vezes nós estamos girando ao redor da carga de treino, da suplementação, da alimentação, do sono, e nós esquecemos que esse atleta ele é um ser humano complexo, né? E aí as questões psíquicas, as questões psicológicas, elas estão diretamente linkadas ao seu sistema imune, ao seu rendimento, né, à sua recuperação, à sua capacidade de performar-se, né? Em relação à autocobrança, né? Muitas vezes o atleta ele usa o termo eu tenho. Então eu tenho que ir bem na prova, eu tenho que performar-se, eu tenho que fazer um bom treino, né? Eu tenho. E isso gera autocobrança, né? Isso é uma autocobrança, ou seja, ele constantemente cobra um resultado dele mesmo, né? E isso gera tensão, gera estresse, né? Então uma das sugestões é trocar o verbo eu tenho, né, por eu quero. Eu quero ir bem na prova, né, e encarar os seus esforços, né, encarar os seus objetivos como um querer, né. Ele está ali porque ele quer, ninguém obrigou ele a estar ali. Então o atleta vai fazer a prova, vai fazer o treino porque ele quis estar ali, ele escolheu aquilo, né. Então aquilo tem que ser algo prazeroso, aquilo tem que ser algo que na soma, né, de todos os fatores vai ser mais benéfico do que uma causa de estresse. É lógico que tem momentos, né, que não são tão prazerosos. Então, às vezes, a pessoa vai fazer um treino extremamente extenuante, né, um dia em que ela preferiria estar ali no sofá, na cama, né, mas o objetivo final dela, né, a impulsiona ela a fazer aquilo, né, e no final ela encara aquilo como algo necessário para ela chegar no objetivo que ela quer, né. Então, a sugestão é trocar eu tenho por eu quero, né? E eu deixo um texto lá no nosso site, né, www.core, né, C-O-R-E, esportes em português.com.br, texto muito interessante, né, que fala aí sobre essas questões aí psicológicas em relação à prova, que foi escrito por Mark Allen, ok? Então vale a pena a leitura. Aí com relação aos treinos, né, treinos constantemente extenuantes. Então esses treinos também geram estresse, né? Também geram um desgaste e a pessoa tende a ficar mal-humorada. Então um dos indícios de overtraining, né, além dos fisiológicos, né, do ponto de vista psicológico, é a irritabilidade, o estresse, né? O que se chama de pavio curto. A pessoa não tem muita paciência com questões que ela seria mais relevante, né? Ela seria mais flexível. Então é um fator interessante a se observar aí em relação à carga de treino, né? Relacionar a psique, né? Como esse atleta se encontra psicologicamente, como está seu humor em relação à carga de treino, né? Fazer essa correlação, né? E uma outra é a ansiedade com a prova. Então, à medida que se aproxima da prova, tem atletas que tendem a já dar uma justificativa para um possível mau desempenho, né? Então, eu estou com uma dor aqui, eu estou com uma dor ali, as dores que ele não sentia, elas começam a surgir, né? E muitas vezes são somáticas, né? Questões que não incomodavam começam a incomodar, né? Então, essa proximidade da prova começa a gerar ansiedade, e essa ansiedade, né, ela gera um estresse, um desgaste, né, que é um desgaste psicológico e também um desgaste físico. Então, muitas vezes o atleta entra na prova já desgastado em função da ansiedade que ele tem,
né? Antes mesmo da prova começar, ele já esgotou parte da sua energia. Então eu coloco aí alguns questionários, né, de avaliações psicométricas que podem ser utilizados para se verificar como é que psicologicamente esse atleta se encontra, né? Então o questionário de Pons, de Bruns, o Rescue Sport, né, e o questionário de Overtraining, né? Todos esses aí, se você digitar aí no Google, são facilmente encontrados. A psique do atleta, né, linkando aí os fatores psicológicos com a imunidade. Uma boa ferramenta para minimização da ansiedade, do estresse, para a melhoria do foco, né, é a prática mindfulness. Mindfulness, traduzindo, é a atenção plena no momento presente, intencionalmente e sem julgamento. Então essa é a definição de mindfulness, atenção plena no momento presente, intencionalmente e sem julgamento. Esse termo mindfulness, né, ele foi cunhado aí por Jon Kabat-Zinn, né, que é um professor emérito da Faculdade de Massachusetts, né, da Faculdade de Medicina de Massachusetts, e ele era um meditador zen budista, né, e trouxe essa prática zen budista, né, para o campo científico e começou a fazer pesquisas, né, dos efeitos da meditação zen budista, né, nos pacientes desse centro aí, né, que ele criou um centro de redução do estresse, né, lá na Universidade de Massachusetts, né, na Faculdade de Medicina, e ele verificou que esses pacientes eles tinham uma redução do estresse, da redução da ansiedade, né, um melhor foco na realização de suas tarefas, né, e começou a fazer pesquisas, né, em relação à prática mindfulness, né, e isso se espalhou pelo mundo, né, esse termo. Na verdade, a meditação zen budista é milenar, mas quando foi trazido para o meio ocidental, né, que é um pouco mais cartesiano, né, e foi trabalhada de uma maneira científica, ela teve mais aceitação, né, e começou a se espalhar, né, e hoje é amplamente divulgado, né, não só no meio esportivo, no meio médico, mas também no meio empresarial, né, e em diversos outros setores aí de pessoas que buscam a minimização da ansiedade, melhoria do foco, né, uma maior satisfação, né, de maneira geral para com a vida, né. Então é uma prática que eu recomendo, né. É uma prática muito simples de se fazer, mas não é porque ela é simples que ela não exige um esforço constante, né. Na verdade, é uma prática em que você busca estar totalmente presente, né, totalmente atento àquilo que você está fazendo naquele momento, né. E aí existe a prática formal ou também a prática informal. Tá? Também no nosso site, no nosso canal no YouTube, tem alguns vídeos, alguns artigos falando em relação à prática mindfulness. Em relação aos benefícios da prática mindfulness, né? O que as pesquisas científicas têm mostrado? Então, a prática mindfulness relaciona-se à empatia e minimiza a reatividade, né? Então, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do próximo, a capacidade de perceber o que o outro sente, né? E a minimização da reatividade seria, por exemplo, alguém fala alguma coisa que você não gosta e você não reage de forma impensada, ok? Ou então, você está em uma competição esportiva e acontece um infortúnio, alguma questão, né? Por exemplo, você está numa prova de triatlon, fura o seu pneu, né? E você tem uma reação pensada, né? Você não se desequilibra emocionalmente em função da minimização dessa reatividade, né? E isso está muito ligado à ínsula e à amígdala, né? Regiões do nosso encéfalo, né? Que se mostram com alterações fisiológicas em pessoas que há muito tempo praticam a prática mindfulness, né? E não só alterações funcionais, mas alterações também anatômicas, né? As alterações chegam a ser a nível anatômico. Em relação ao segundo item, né, proporciona a fuga da atração gravitacional do seu ponto de referência emocional. Ou seja, todos nós temos uma referência em relação às nossas emoções. Tem pessoas que tendem a ser mais felizes, outras mais tristes, algumas mais depressivas, né? E mesmo eventos que mudam esse estado, né? Tem uma pesquisa bastante interessante aí que mostra pessoas que ficaram tetraplégicas, né? E compara essas pessoas com pessoas que ficaram milionárias ganhando em loterias, né? Então, inicialmente, esses dois grupos têm um decréscimo, né,
O grupo que ficou paraplégico tem um decréscimo no seu nível de felicidade e o grupo que ganhou na loteria tem um acréscimo. Mas é interessante que 2 anos após esses eventos, ambos os grupos voltam para o mesmo nível de felicidade que eles se encontravam antes desses eventos, né, com as mesmas dificuldades ou com as mesmas facilidades, mas o mesmo nível de felicidade. Né? E tem outras pesquisas mostrando isso também. Mas enfim, a pessoa que pratica o mindfulness tende a ter uma mente mais equânime, mais equilibrada. Induz maior foco na realização de tarefas e menos pensamentos negativos. Ou seja, a própria prática mindfulness tem como base a atenção plena, né, no momento presente. Se a pessoa está totalmente focada naquilo que ela está fazendo, né, naquele momento, né, no presente, não cabe outros pensamentos. Né? Nós não conseguimos pensar em 2 coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, a própria prática leva a pessoa a ter esse maior foco. Né? É uma questão treinável, você ter um maior foco na tarefa e estar mais linkado àquilo que você está pensando, àquilo que você está fazendo naquele momento. E aí, se nós extrapolarmos para a questão do esporte, né? Se você está numa competição, numa prova, né? Você está mais focado naquilo que você está fazendo. Né? Ou seja, você estando mais focado naquilo que você está fazendo, você tende a um melhor desempenho, né? Que é o item 5 aí dessa relação. Então, o foco, né, naquela tarefa leva a uma excelência na realização da tarefa. Aí o item 4, minimização da ansiedade, estresse e transtornos de humor. Então, a pessoa que pratica o mindfulness tende a ter uma mente mais equânime, mais equilibrada. Né? Não tende a oscilar, seja para cima ou para baixo. Ela tende a ter uma mente mais linear. Né? Não que ela não sofra o impacto de causas externas. Aí, por exemplo, a pessoa... se ela leva um susto, ela tem as reações fisiológicas, as reações emocionais, né? Mas ela retorna aos níveis basais muito mais rápido que uma pessoa que não tem a prática, que não adota a prática mindfulness. Aumenta a possibilidade da ocorrência do estado de fluxo. Né? Isso aqui é extremamente interessante e importante no que tange ao desempenho esportivo. Então, o estado de fluxo, talvez você já tenha estado em estado de fluxo, mesmo sem saber, né? Ele reúne 11 itens, né? São 11 itens que caracterizam a pessoa ter entrado no estado de fluxo. Não necessariamente a pessoa precisa ter passado por esses 11 quesitos, né? Mas esses quesitos indicam que a pessoa esteve, né, ou está no estado de fluxo. Então, alguns desses quesitos. A pessoa perde a noção do tempo. Então, se você pratica corrida, talvez você já tenha passado por isso. Né? Você corre aí um determinado período de tempo e você perde a noção do tempo. Você não sabe se você correu 10 minutos, meia hora, 1 hora. Né? Outra coisa, a pessoa não se preocupa com o julgamento alheio, com o julgamento externo. Né? Então imagina um atleta que está num campo de futebol, né? Arquibancada lotada, e ele simplesmente não ouve o que está acontecendo ao seu redor. Ele está tão imerso na atividade que ele não ouve e ele não se preocupa com o julgamento. Ele executa aquela tarefa, né, e não está preocupado com o julgamento externo. Né? E ele também não se julga. Tem um dos itens seria a fusão, né, entre a atividade, a sensação de fusão entre a atividade, né, e o próprio atleta. É como a pessoa está jogando basquete. É como lançar a bola ao cesto fosse uma extensão do seu corpo. Né? Não há essa distinção. O atleta que está pedalando é como se a bicicleta e o seu corpo fosse uma coisa só. Né? A sensação que o atleta tem. E aí tem outros quesitos aí do estado de fluxo. Mas o fato é, pessoas no estado de fluxo tendem a ter o melhor desempenho esportivo. E pesquisa realizada com atletas franceses verificou-se que atletas olímpicos tiveram as suas melhores performances, né, os seus melhores resultados, os seus melhores índices, quando em estado de fluxo.
É muito comum o atleta ter o seu melhor desempenho, a sua melhor marca, estando em estado de fluxo. Deixo aqui 2 livros, né, 2 referências bibliográficas para quem quiser iniciar aí na prática Mindfulness. São 2 livros de fácil leitura, né, e bem didáticos. Deixo também referências bibliográficas que nós utilizamos aqui na confecção do vídeo. Esses artigos podem ser facilmente aí baixados aí através do Scholar Google, ok? E quem quiser se aprofundar no assunto aí, esses artigos são bem interessantes. Se você gostou desse vídeo, curta aqui abaixo, se inscreva em nosso canal no YouTube, em nossa homepage, vou estar deixando o link do canal e da home abaixo ou acima, em algum lugar aqui desse vídeo, né? Assim você terá acesso aos nossos arquivos, vídeos e podcasts. Sempre avante!